Hoje estamos chegando ao final da carta aos Gálatas, no capítulo 6. Ela é um livro muito pequenininho, né? Só 6 capítulos, mas com uma mensagem muito profunda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele falou alguma coisa consigo. O que você aprendeu? Você poderia me dizer? O que foi que o Espírito Santo te mostrou através dessas cartas? Escreve nos comentários, envia para mim no WhatsApp. E vamos compartilhar nossa fé, né? Eu estou aqui compartilhando a minha, você compartilha a sua também. Hoje, Gálatas capítulo 6, amanhã nós vamos dar início, então, ao livro de Efésios. E ele também é pequeno, Efésios tem 6 capítulos, ele é pequenininho. Então, vamos meditar hoje nesse último capítulo e amanhã iniciamos, então, as cartas também do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos pedir que Deus nos conduza. O Espírito Santo nos abre o entendimento, a nossa mente, os olhos da nossa fé, para que possamos compreender, através da Tua palavra, o Teu Evangelho, como se comportar, como ser cristão de verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quer dizer, se aquele irmão pecou, errou, né, eu não posso errar também com ele, né? Ou pagar na mesma moeda. O Bispo Macedo até escreve o seguinte: surpreendido em alguma ofensa. As Escrituras orientam a corrigir aquele que errou com a finalidade de resgatá-lo à fé e à sensatez. Porém, isso deve ser feito por pessoas que demonstram com seus frutos que são direcionadas pelo Espírito Santo. Afinal, estando caído na fé, como alguém pode repreender ou deseja recuperar outras pessoas para Deus? Com espírito de mansidão. O exercício da disciplina deve ser feito com mansidão, isto é, sem humilhações, mas com espírito de brandura e humildade, para que haja restauração e não ruína completa. Paulo acrescenta que, ao fazer isso, ninguém deve se sentir orgulhoso, mas se atentar para si próprio e ver que está sujeito a tentações e a erros semelhantes. Até mesmo aqueles que viveram tantas experiências com Deus, como Davi, que foi considerado um homem segundo o próprio coração do Altíssimo, caiu. Seu pecado ficou registrado nas Escrituras para servir de advertência quanto ao temor e à prudência, pois quem não vigiar também poderá cair na fé. E aí o 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, nós atendemos sempre as pessoas na igreja. Nós estamos levando com ela também a carga delas, levando os fardos delas. Então, você que não quer carregar o seu sozinho, compartilhe conosco, vamos lá, vamos lutar. No 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, terá glória só em si mesmo e não no outro. Quer dizer, eu não tenho que provar os outros, eu tenho que provar a mim mesmo. Por isso que o cuidado da vida tem que ser comigo próprio. Quando nós lemos a Bíblia, uma coisa acontece. A gente começa a ver os nossos erros e nós temos que agora, a partir do momento que nós enxergamos os nossos erros, passamos a corrigi-los. Então, nós não perdemos tempo com a vida dos outros. Nós estamos usando o tempo que temos para corrigir a nossa. O 5, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E esse é o cuidado que você deve ter. Às vezes a pessoa está tão preocupada, por exemplo, com o futuro dela, o que vai ser lá na frente. A pessoa que se preocupa muito com o seu futuro é porque hoje ela está plantando coisas que não prestam. Se você tem plantado o que é bom, com certeza lá na frente você vai colher o que é bom. O Bispo Macedo diz assim:
Não erreis. Há 3 classes de pessoas que sofrerão com o julgamento divino. Aquelas que cometem o auto-engano, as que se deixam enganar e aquelas que enganam. Esse ensinamento era propício aos Gálatas, que erravam diante de Deus porque se deixaram dissuadir pelos falsos mestres, vivendo na carne. Eles deram vazão aos desejos pecaminosos e assim inúmeros conflitos passaram a existir no seio da igreja. Porém, o apóstolo lembra que o Altíssimo não se deixa ser zombado ou escarnecido por quem quer que seja. Devido ao seu caráter zeloso, ele sabe perfeitamente quem ignora sua palavra e despreza as consequências disso. Portanto, mesmo aqueles que afirmam ser nascidos de Deus, se semearem para a carne e para o engano, irão sofrer em decorrência da sua transgressão. Agora o 8. Porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, a Bíblia ela sempre se refere ao que ainda não nasceu de Deus como nascido da carne. E esse planta frutos da carne, né? Os frutos da carne é a corrupção, é o erro, é a mentira, é o engano, é a falsidade, é a vaidade. Então, se a pessoa, a vida dela está como base a carne, né? Os frutos da carne, ela vai colher esses frutos. Vamos supor, Jacó, ele mentiu, ele enganou, ele trapaceou. E essa natureza dele, né, era da carne. Ele, mais à frente, com o sogro dele, também patrão, ele colheu tudo que ele plantou, né? Ele também foi enganado, trapaceado, passado para trás, enfim. O próprio rei Davi, por exemplo, ele fez tantas coisas erradas, né? Mas ele se arrependeu, mas ele lá na frente colheu os frutos daquilo. Então, Deus, ele perdoa o pecador, mas não inocenta, quer dizer, nós vamos colher os frutos do nosso pecado. O Bispo Macedo escreve assim: o que semeia? O princípio da semeadura é usado para mostrar como o Deus eterno retribui aos que andam no Espírito e aos que andam na carne. Esse princípio serve como advertência para mostrar que o homem tem a liberdade de escolher o que semear, mas não deve esquecer que sua colheita será correspondente ao que plantou. É impossível que alguém plante corrupção e mentira e colha a vida eterna, assim como é impossível que o homem semeie fé e fidelidade e colha condenação. Por isso, hoje, a sua vida ela é o resultado da sua entrega. Ela é o resultado do que você tem feito na fé. No 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houvermos desfalecido. Então, normalmente a pessoa que faz o bem, ela às vezes ela vê retribuindo a ela, pessoas, né, principalmente, com mal. E aí ela pensa assim, olha, tá vendo, não vale a pena ser bom porque eu só recebo o mal. Então ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque vai ter o tempo de colher. Aí você diz assim, olha pastor, só estou plantando, continua, vai chegar a hora de você colher os frutos do que você está plantando. Aí o Bispo Macedo diz assim, não nos cansemos, viver dentro dos princípios sagrados exige firmeza e perseverança na fé. Afinal, são inegáveis as dificuldades que o justo enfrenta neste mundo. Ele corre o grande perigo de cansar de fazer o bem e de deixar de atender o que as Escrituras ensinam. Isso porque, em toda parte, aquele que é de Deus enfrenta oposição, obstáculo, ingratidão e perseguição. Além disso, ele tem que lutar constantemente contra a sua carne, contra os apelos do mundo e contra o pecado. Desse modo, Paulo lembra que a seu tempo, ou seja, no tempo devido de Deus, virá a recompensa de toda essa renúncia. Porém, o apóstolo ressalta que esse resultado só poderão ser apreciados por aqueles que não estiverem exaustos ou desanimados na fé. Assim, é a regra também da natureza, que há uma distância entre o tempo de plantar e o de colher. O lavrador tem um árduo trabalho de arar a terra, semear e cuidar. Porém, isso não dispensa que ele tenha que esperar com paciência o tempo determinado da colheita. E aí, continuando no 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quer dizer, aqueles da casa, né?
fazemos o bem àqueles que já estão na fé junto conosco. No 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quer dizer, haviam aqueles falsos pregadores que eles se vestiam bem, tinham uma boa eloquência, quer dizer, falavam excelentemente bem, e eles terminavam pregando o evangelho contra o que o apóstolo Paulo havia pregado. No 13, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, aqueles que levavam as pessoas a ter que obedecer à lei de Moisés, né, a circuncidar, eles ganhavam algo em troca. Então, eles ganhavam fama, prestígio, e Paulo falou assim, eu não quero nada disso. E aí ele fala isso aqui que é profundamente espiritual e tão poderoso, né? Ele falou assim, eu vou me gloriar na cruz. O que o Senhor Jesus passou na cruz. Ele foi ali humilhado, exposto, ele morreu crucificado. E aí ele fala, né? Pelo qual o mundo está crucificado para mim. Então, o que o mundo tem para me oferecer que em troca me faça feliz? Nada. Você já viveu quantos anos? Não sei. Mas nesses anos que você viveu, o que o mundo te trouxe? O que ele te deu? Nada de bom. Para mim não deu nada de bom. Então ele crucificou o mundo. E ele falou assim, e eu para o mundo. Quer dizer, em resultado a isso, eu não sirvo para o mundo. Para as pessoas desse mundo, eu sou um zero à esquerda. Para as pessoas desse mundo, eu não presto. Por eu ser seguidor de Jesus Cristo, eu sou desprezado. Mas olha, assim como o mundo morreu para mim, eu morri para ele também. No 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. As marcas que o apóstolo diz carregar no seu corpo eram os açoites, as varas, era a vida de castigo, né, por ele ser um seguidor e pregar a verdade que ele tinha como resposta, mas ele se mantinha firme. Essa fé, a fé que não está movida pelo sentimento, é uma fé certeza, é uma fé razão, é uma fé inteligente. Você sabe aonde você quer chegar. Por isso que o salvo, o maior desejo do salvo é salvar o seu próximo. Então Paulo, ele era motivado por esse amor ao próximo, o amor às almas. Então ele enfrentava tudo aquilo que ele enfrentava com tanta força, com tanta coragem, com tanta determinação, que ele nem se importava mais com o que faziam. Por isso que ele falou, olha, eu morri já para esse mundo aí, ele para mim não importa. Ele sabia que aquilo que esperava, aguardava por ele na eternidade com Deus, era muito maior e superior. Você tem valorizado e cuidado da sua alma e da sua salvação, como o apóstolo Paulo aqui tem ensinado? Olha, você tem tempo, você tem a chance, a oportunidade de escolher se salvar, tá bom? Que Deus ilumine você, partilhe esse vídeo. Vamos espalhar o evangelho do Senhor Jesus aos 4 cantos. Fique bem.